Alô, amigos do canal HCE Documentários, tudo bem com todas e todos? Antes de começarmos, queríamos pedir que vocês assistam o vídeo, se inscrevam, ativem o sininho de notificações, compartilhem e deem seu like ou dislike. Assim vocês fortalecem nosso canal. Dito isto, vamos ao vídeo. Vou apresentando aqui uma carta escrita por Albert Pike no ano de 1871, que revela que deve acontecer a Terceira Guerra Mundial. Sei que muitas pessoas já conhecem esse sujeito, mas outros nem passa pela sua mente. Pois bem, eu vou fazer esse nome familiar para vocês que nunca ouviu falar. Mas para quem já conhece, apenas vou revelar algo que já encontrei, que se trata desta data que muitos já ouviram falar, que é a Terceira Guerra Mundial. Para a época, talvez não tinha essa tecnologia para dar a entender, mas foi um plano bem arquitetado. Vamos lá. Quem foi Albert Pike? Em primeiro lugar, ele nasceu em Boston, a partir do ano de 1809. Era descendente dos colonizadores da região e um notável autodidata, tendo um passado em Harvard, porém desistindo da universidade pelas taxas de matrículas impostas sobre ele, que ele não tinha condições de pagar na época, mas por um fim se tornando um professor por conta própria. Como eu já disse que ele era um autodidata, ele começou a dar aulas em escolas de estado em Massachusetts. Sua vida profissional foi bastante extensa, com tantas conquistas. Já foi jornalista e posteriormente virou dono de um jornal que o contratou, além de ter feito uma carreira como advogado nesse trabalho que ele estava. E até poeta ele já foi. Chegou a receber um título de mestre honoris causa em artes, dado pela própria Harvard no ano de 1859. Também participou de 2 conflitos. Um deles é a Guerra Mexicano-Americana, que foi capitão da tropa. Já na Guerra Civil ele trabalhou como negociador dos confederados e também general. Porém, houve 2 ocasiões que ele foi conhecido pelo seu comportamento insubordinado e acusado por certos crimes que foram utilizados de forma incorreta de recursos e também de ordens para escapelar os seus inimigos. Quanto à sua aparência, ele era intimidadora. Vamos entender a sua influência. Foi através dele que veio a criação das fraternidades como a maçonaria, mesmo já existindo alguns movimentos que a gente já conhece através dos Illuminati. Mas vamos ver qual foi o movimento da maçonaria que ele criou. Ele tem um perfil bem participativo em relação aos assuntos da sociedade, que levou a uma posição de soberano grande comandante. Até o fim de sua vida, foi um maçom que alcançou o grau 33, conhecido como grão-mestre, que é o último grau da maçonaria. Foi o criador da jurisdição sul do rito da ordem escocesa. A maçonaria já existia nessa época, mas ele criou o rito da ordem escocesa. Mas em meio a tantos feitos em sua vida, há um relato sobre um episódio bem pequeno que acabou dando certo impacto gigantesco ao longo do tempo. Agora pense num assunto bastante curioso. O Albert Pike enviou essa carta a um político italiano conhecido como Giuseppe Mazzini, se é assim que chama, que está registrado desde o dia 15 de agosto de 1871. Agora veja só, ela foi publicada pela primeira vez em 1959 pelo autor William Gurkar, que acabou gerando uma série de discussões pelo seu conteúdo tão pequeno e tão polêmico ao se tratar destes grandes eventos. E olha que as guerras já tinham passado nessa época. E nessas cartas, Albert Pike ele previu com detalhes bastante específicos quando se diz respeito às 3 guerras mundiais que aconteceriam algumas décadas depois. Após tudo isso, viria uma nova ordem mundial, uma teoria pelo caos, para buscar uma solução numa regra de 3.
criando o caos, causando o caos e depois solucionando o caos com a paz que o mundo tanto espera. Segundo a carta encaminhada para o italiano, ele revela algo que já aconteceu nas duas guerras, e esta última guerra tendo ou não previsões do que viria a acontecer, e há muitas pessoas que relatam sobre estes conflitos entre as maiores potências do planeta. Já está mais do que eminente o que está para acontecer, a Terceira Guerra Mundial. Será que ele descreveu com precisão o destino da humanidade? Ou será que é uma farsa tudo isso? É só esperar para ver se o que está acontecendo bem em nossa frente não há como querer provar o contrário. Devemos entender a intenção das potências mundiais em relação a tudo isso. Parece coisa de louco, né? Mas comece a entender o que está escrito nas escrituras também. Saiba que você é livre para pensar. E lembre-se de uma coisa, que essa carta foi escrita 43 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Agora vou colocar a carta agora para você perceber o grau de tudo isso que aconteceu naquela época. O primeiro diz assim sobre a Primeira Guerra: a Primeira Guerra Mundial deverá acontecer a fim de permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares na Rússia. Czar foi o título usado pelos monarcas dos impérios búlgaro desde 913 e Império Russo entre 1546 e 1917, fazendo do país uma fortaleza do comunismo ateísta. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminati entre os impérios britânicos e germânicos serão usados para fomentar essa guerra. Ao fim da guerra, o comunismo será estabelecido e usado a fim de destruir outros governos e enfraquecer as religiões. Essa foi a primeira passagem referente ao conflito que aconteceu entre 1914 e 1918 e que contou com, entre eles, outras coisas, que também teve a Revolução Russa, que levou o comunista Vladimir Lenin ao poder e ao estabelecimento das duas frentes de batalha, os impérios centrais compostos pelos impérios alemães e austro-húngaro e aos aliados formados pelos países Rússia, França, Estados Unidos e, claro, o Império Britânico. E isso levou o país a uma profunda mudança interna, inclusive no quesito religioso, já que os bolcheviques destruíram chamado ateísmo de Estado e, segundo alguns historiadores, iniciaram o programa governamental de conversão, forçando o crescimento ao ateísmo. O crescimento foi bastante numeroso em relação ao ateísmo por causa dessas conversões, por causa dessas coisas que eles fizeram. Era isso que eles queriam e olha que eles conseguiram muitas coisas em relação a isso, viu? Agora vamos ver a segunda parte da carta, que ele fala assim: a Segunda Guerra Mundial deverá ser fomentada ao tirar vantagem das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Essa guerra deverá acontecer para que o nazismo seja destruído e o sionismo político se torne forte o bastante para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deverá se tornar forte bastante para equilibrar o domínio do cristianismo, que será limitado e deixado em xeque até o momento em que for necessário para o cataclisma social final. Percebe-se que a Segunda Guerra já sabemos que teve essas trajetórias protagonizadas pela Alemanha através de Adolf Hitler e sua perseguição sem medida aos judeus, com o Holocausto provocando mudanças fundamentais no modo de pensar de quem era perseguido. Entre elas, o mais importante foi o consenso de que eles precisavam de um lugar onde pudesse ficar a salvo de qualquer tipo de repreensão e também pudesse servir como abrigo para outros judeus, que é um pensamento totalmente sionista e que levou à criação do Estado de Israel em 1948, alguns anos após o fim da guerra. Além disso,
O comunismo teve um papel muito mais proeminente na Segunda Guerra, já que a União Soviética fez parte dos aliados e protagonizou um contra-ataque à Alemanha que desestabilizou completamente o exército de Hitler. Isso permitiu que ela se tornasse uma das superpotências do mundo para a época, sendo um contraponto à América capitalista. Já a terceira parte da carta diz assim: a Terceira Guerra Mundial deverá ser fomentada pelas diferenças causadas pelos agentes Illuminatis entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deverá ser conduzida de maneira que o Islã e o sionismo destroem-se mutuamente. Enquanto isso, as outras nações estarão divididas em relação a esse tópico. Serão levadas a lutar ao ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Deveremos soltar os nihilistas e os ateus e provocar um cataclisma social formidável, em que todo o seu horror mostre às nações o efeito do ateísmo absoluto, a origem da selvageria e da desordem mais sangrenta. Então, todo lugar os cidadãos se verão obrigados a se defender da maioria revolucionária e exterminará esses destruidores de civilizações e a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas estarão sem direção. A partir desse momento vão receber a verdadeira iluminação por meio da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer, finalmente revelada para o mundo. Tal manifestação resultará do movimento reacionário que se seguirá da destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos superados e exterminados ao mesmo tempo. Resumindo aqui para vocês o que Albert Pike quis dizer na carta em relação à Terceira Guerra Mundial, que é a futura guerra que terá um desfecho bem mais ideológico do que bélico. Mesmo que muitas nações estejam acabadas até o fim dela, a menção bem assustadora para alguns quanto à doutrina pura de Lúcifer não é em vão. O livro em que essa carta foi publicada se chama, em tradução livre, Satã, príncipe deste mundo. Percebe-se o que está a ser relatado aqui sobre esses assuntos, sobre esse tema que está sendo colocado? É nesse momento que eu estou aqui a dizer para vocês que essas guerras, aliás, todas essas guerras, sempre foi um caso de fomentar, sempre foram. Mas essa última guerra, ele vai causar o caos, vai causar tanta dor, tanto sofrimento. E é nesse momento que eu digo aqui para vocês que estão assistindo a esse vídeo: será que não é uma possibilidade sobre o que há de acontecer em nossos dias? Um grande cataclisma social moral, e a gente vendo a partir dos filmes e das propagandas sobre os acontecimentos que irão acontecer em nossos tempos. Aí eu pergunto a vocês, assistentes, é verdade ou mentira sobre esses fatos do que eu estou apresentando aqui nesse momento? Sei que esses assuntos que muitos dizem que é conspiratório estão vindo à tona hoje em dia. Saiba de uma coisa: se o que aconteceu foi um plano arquitetado por eles, e o que virá também não vai ser não. Se estão registrados, eu creio que eles estão seguindo esse cronograma. É claro que sim, que isso é um plano diabólico, um plano satânico. E é tudo isso que eles fazem para que seja revelado a grande figura ilustre que eles vão colocar, o anticristo. Tem que vir essa guerra para que venha alguém que solucione, que venha dar soluções para o povo, para que o povo possa correr, está recorrendo ao anticristo que está para vir, o antimessias, que esses muitos vão estar aos seus pés
buscando a Ele como o único solucionador de todos os problemas, como foi falado que vai ser acabado o cristianismo, vai ser acabado também o ateísmo e também as demais religiões que o povo vai buscar verdadeiramente no anti-Messias, que não quiseram buscar no Messias, vão buscar no anti-Messias, porque vão ver fatos acontecerem, coisas que Jesus não fez, vamos dizer dessa forma, que nós conhecemos como Jesus, mas o nome não é esse, mas vamos dizer dessa forma, porque muitas coisas vai acontecer em nossos dias. Estamos vivendo esses dias e não vai ser muito tempo após, não sei quanto tempo vai ser, que nós não somos prognósticos, nós não sabemos, mas por tudo que está acontecendo aí debaixo do nosso nariz, agora eu vou logo afirmando aqui a vocês que não fiquem apenas em minhas palavras, pesquise sobre esse conteúdo. E isso aqui que eu estou tratando, esse foi apenas um vídeo que eu estou postando para dar mais esclarecimentos sobre esses assuntos que pairam em nossos dias. Vamos aguardar os fatos, pois as somas dos cadáveres estão subindo e sendo registrado na história. O que é secreto está sendo posto em xeque, e logo virá a próxima, que será o grande evento das épocas. Quem estiver vivo verá.